Oiê! Você está no Elas Sim, a potência da mulher na TV. Esse programa é da TV Zumbi e tem parceria com o canal universitário para transmissão. Eu sou Jéssica Marcelo e vou ter o prazer de conversar com ela, que é um exponente da literatura infantil negra, Maria Aline. E aí, Maria Aline, tudo bem? Olá, tudo bem? Que honra participar. Eu é que sinto honrada, né, diante de um exponente da literatura negra infantil, que, além disso, tem muitas outras coisas, muitas outras atribuições, né? Sim. Típica mulher negra que tem de tudo um pouco, não é mesmo? Sim. Então, vamos lá, vamos fazer a seleção. É escritora, é pedagoga, é oficineira, faz bonecas. Nossa! Quanta coisa! Me conta mais aí desse seu painel de funções. Passista também, show, Nossa, né? adorei! Faz recepção e assim, entre outros, faz oficina, contação de história, palestrante, Nossa, mãe, então, mas assim, quanto mais a gente puxa, mais coisa mais gostosa coisa sai daí, né? Sim. E Maria Aline, você, Maria Aline Soares, nome chique, nome Você viu, imponente, né, menina? menina? Agora tá famoso Ai, que internacionalmente. delícia! Eu gosto é assim. É, Ai, eu gosto das minhas companheiras de bancada ainda mais famosas e reluzentes. Isso mesmo. Bom, saída do Capão Redondo, Parque Regina, é isso mesmo? isso. Então tá. E aí o mundo deu um monte de voltas. E agora a gente está aqui conversando com uma escritora que tem livro publicado até em inglês. Sim, Que história chique! e artigo acadêmico internacional, a importância da literatura infantil negra. E para começar, vamos entender qual foi o impacto da educação na sua trajetória. Por quê? Hoje eu estou vendo aqui Maria Aline na minha frente, é uma mulher do meio acadêmico, sendo citada, trazendo literatura, mas da onde Maria Aline saiu? Maria Aline saiu do extremo da Sul, Parque Regina, um dos bairros mais, na época, né, mais violentos. Então, eu tinha também aquela síndrome do bairrismo. Sei. Achava que da ponte para lá não era para mim. E eu acho que eu já ouvi isso aí na letra de uma música, hein? Sim, que é a música do Racionais, que da ponte para cá é totalmente diferente. Então, Sim. quando a gente tem a síndrome do bairrismo, a gente acha que da ponte para lá não é para nós, tipo Jardim, Centro. Então, a gente se fecha para a Zona Sul, aí temos as nossas culturas periféricas, que são maravilhosas, Que inclusive saraus, muita eventos. cultura, né? Sim, muita cultura. A periferia de São Paulo, e eu entendo que todas as periferias também têm a mesma tradição, né, de uma produção cultural efervescente, Sim, que muitas das vezes é ignorada pelo lado de cada ponte, né, pelo sim, centro, pela centralidade das cidades, acaba sendo ignorado toda essa produção cultural que existe, é verídica, que a gente tem que valorizar também. sim, Mas nem só da própria fonte se bebe, né? sim, isso Então, mesmo. como é que a moça que trabalhou com faxina, com limpeza, hoje é essa escritora fora de série? Eu tive muitos problemas com a educação. Tive que parar de estudar para trabalhar. Então, eu parei de estudar com 14 anos para entregar panfleto no Farol. Porque eu Sim. tinha que ajudar minha mãe no sustento da casa. Mãe solo de 3 filhos. Então, foi essa saída da escola, também com muitas coisas de bullying, essas coisas, foi o crucial para que eu voltasse como professora de educação infantil, porque eu tive muita dificuldade na educação infantil. Então, eu falava que quando eu crescesse, eu ia ser professora para ser uma professora que eu queria ter na minha infância. Então, É. foi isso que eu fiz. Fiz pedagogia na Universidade Zumbi dos Palmares, conheci a Universidade Zumbi dos Palmares através da minha escola de samba Vai Vai, que eu sou Sim. do Vai Vai. Então, eles têm essa parceria e desde então vinha para cá, para a universidade, e daqui eu ia fazer shows, que eu vinha com a minha malinha e ia fazer shows. Então, eu tinha essas duas funções na época de estudo, fora que tinha que estudar. Uhum. E foi isso que essas duas casas, né, que foi o Vai Vai e a Universidade Zumbi dos Palmares, foi muito importante para o meu desenvolvimento cultural e social
a minha visão como uma mulher negra, né? É muito diferente a mulher negra da periferia. A gente não tem tantas referências assim. Eu fui ver aquelas mulheres que eu estava aquela questão de alisar o cabelo, se esconder para ser menos atacada pela sociedade. Então, quando eu cheguei no Vai Vai e vi aquelas negras lindas com cabelo cheio, sabe? Todas, eu fiquei encantada. Então, ali foi quando eu comecei a fazer o meu processo de negritude, né? Me encontrar como uma mulher negra. Então, eu me encontrei com uma mulher negra com 32 anos. Então, aí a gente diz que a representatividade importa, né? Importa e muito. Então, aí eu comecei a trazer para periferia essa representatividade de mulher negra. Então, eu comecei a rapear a cabeça, comecei a colocar cabelo, trança. Então, as crianças já estavam vendo. Como eu já trabalhava de faxineira na creche, então as crianças viam mesmo. E mesmo eu trabalhando como faxineira na creche, eu fazia os projetos sociais. Eu apadrinhava 350 crianças nas creches onde eu trabalhava. E o pessoal do Vai Vai, os meus amigos do Vai Vai, que apadrinhavam essas crianças. Então, todo Natal e Dia das Crianças eu levava presente para eles. Meu Deus, então você e as crianças é paixão antiga, né? É paixão antiga, paixão antiga. Agora, com toda essa bagagem da academia, da universidade e de todas as outras coisas que você produziu, agora você está trazendo mais coisa ainda para essa comunidade infantil. Sim, fora isso. E aí eu estava na aula das passistas, da aula de passistas, eu comecei a sair da aula de passista para dar aula no departamento social do Vai Vai, aula de samba no pé com a tia Nildes. Então, eu dava aula para as crianças de 4 a 14 anos, para as meninas, e essas meninas fizeram a abertura do Troféu Raça 2016, homenageando Elza Soares. Então, que lindo! Lindo! Então, é nítido assim o encontro. Quando a primeira vez que eu pisei no Troféu Raça, eu estava na equipe de limpeza. Então, aí quando a segunda vez que eu fui para o Troféu Raça, eu já estava na recepção. Sim. Fazendo a recepção. Na terceira vez, eu já estava no palco com minhas alunas se apresentando para Elza Soares. Nossa. Como coreógrafa das meninas. E aí, o ano passado, eu ganhei o Troféu Raça. Nossa, então foi... Esse troféu divide sua vida, né? Entendeu? Então, vários momentos de vida passam por esse troféu. E isso é muito bonito, né? Isso consegue realmente ilustrar a potência de mulher que você é. Olha só, das dificuldades de toda a trajetória, mas com esse marco super importante que é o Troféu Raça na sua vida, a gente consegue perceber que houve uma mudança, né? A mudança de perspectiva. Agora você está olhando o mundo do palco. Sim. E essa mudança veio através da educação e da cultura. Então, isso é muito importante. Independente da minha condição, porque eu sou mãe solo de 2, na época o Murilo 9, hoje o Murilo tem 19 e o Malik tem 6. Sou mãe atípica, então eu tenho que conciliar essa rotina de mãe atípica com as rotinas desses trabalhos e também com o estudo, né? Que eu não posso também parar. Não podemos parar de estudar e de produzir, né? Que tenho mais 30 livros aí, que o projeto é 30 livros, mas como sou produção independente, ainda estou com 5 prontos ainda, vou lançar outro ano que vem. Muito bem. E mãe atípica, fala um pouquinho aí do Malik pra gente. O Malik é um ser de luz que veio só para me ensinar o que é o amor, o que é companheirismo, que ele é o meu companheiro, meu parceiro. E me ensinar como... Eu passava pro Murilo a cultura negra para ele. Né? Tanto é que com 9 anos ele já fazia... Ele já lia a biografia Malcolm X, fazia resumo para mim, tudo bonitinho. O Malik já é bem na base mesmo, então eu tenho que ensinar da forma lúdica a nossa cultura. Sim. Então ele é o meu sucessor. Quando eu partir, eu tenho certeza que ele vai
dar continuidade no meu trabalho. E, então, eu preparo ele desde pequeno, desde 2021, que eu levo ele nas feiras, que eu faço feira de empreendedorismo com as bonecas e com os livros. Então, ele participa, levo ele em todas as feiras, quando eu posso. Então, ele é bem presente e eu ensino tudo. Hoje ele faz capoeira, faz terapias, todas as terapias eu que levo. Eu tive que fazer uma escolha, né? Ou eu continuava como professora em sala de aula, ou eu fazia a terapia do meu filho. Como ele faz terapia 3 vezes na semana, eu tive que fazer a escolha, porque eu pagava uma pessoa para ir, mas estava saindo muito caro. Então, eu pedi para sair de sala de aula, e aí eu comecei a levá-lo. Sim. Então, eu vejo o desenvolvimento dele, é muito importante isso. E é só para deixar claro que Malik tem o cromossomo do amor, né? Isso. Malik tem trissomia do 21, Isso. que é a síndrome de Down. Isso. E aí, assim, falando de mãe atípica, maternidade atípica, aí duas mães solo aqui conversando e trazendo suas demandas, né? Como é que é o mercado de trabalho para essa mulher que está vivendo a maternidade atípica? A primeira pergunta que eu tive quando eu fui fazer a entrevista é se eu iria faltar por conta da condição do meu filho. Eu tive que fazer uma promessa que eu não iria faltar no último emprego que eu estava, e aí teve uma situação que ele ficou internado, ficou grave no hospital, e eu tive que estar do lado dele, e aí eu tive essa cobrança. Foi aí que sabe quando você desanima? Aí me cobraram, mas poxa, já faltou 3 professoras, você não pode faltar. Eu falei assim, mas meu filho está no hospital, eu tenho que ficar com ele. Então foi aí que eu tomei essa decisão de que o mais importante era o meu filho do que a carreira. E isso partindo de uma professora apaixonada por educação infantil, que daqui deu para perceber o olhinho marejando dessa decisão, né? Sim, que deve ter sido muito difícil mesmo, né? Fora que tem que pagar os boletos, né? O clínica da criança. Pois é, menina, né? Com abraço e sorriso lindo que tem, não dá para pagar os boletos. Ainda não. Mas, para isso, a gente já tem uma coisa que eu acho que vai ajudar bastante, que é a produção dos livros. Sim. Que essa mocinha aqui, ela produz, hein? Ela produz, ela escreve. Fala pra gente, primeiro, a história do nome Abayomi, que eu achei lindo, tanto o livro, a história, quanto a ilustração também, viu? Sim. A história do nome Abayomi nasceu na pandemia. Eu estava dando aula remota, né? Fazendo aquela videoaula. E aí eu estava em pânico com a pandemia, porque estava todo mundo morrendo em minha volta, os meus vizinhos, as pessoas queridas, tudo morrendo. E aí tinha aquele estresse, aquelas 3 coisas que tem que fazer antes de morrer, que era fazer um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Eu já tinha 2 filhos, já tinha plantado a árvore, que eu faço também um projeto social com as crianças, a gente planta árvore lá na comunidade. E aí só faltava o livro. E aí na pandemia, ele surgiu porque em 2019... Aproveitou para dar esse check também. Em 2019, a Mangueira colocou na avenida a história que a história não conta. Sim. Que é os negros e os indígenas como protagonistas da nossa história. Sim. Da construção do nosso país. E aí, a Ebre, a rainha, virou e falou que a gente tem que começar a escrever nossas histórias, porque nos livros didáticos nós não temos, só temos descrevendo que nós somos descendentes de escravos, e nós somos descendentes de reis e rainhas que foram escravizados. Então, foi através da literatura dessa ideia que eu tive para a gente contar a nossa história, aos nossos personagens, aos nossos heróis, que temos muitos. Né? E aí a história do Noel Abayomi começou com a boneca por conta da Lena Martins, que eu sou muito fã. Ela é artesã, ela fazia boneca na década de 80, na Cidade de Deus, para as crianças que não tinham bonecas. E aí eu fiz esse livro. Pois é, que história linda. O nome também é lindo. Sim. O nome é de origem iorubá, né? Fala pra gente o que significa esse nome bonito aqui. Significa encontro precioso. Ai, meu Deus, que lindo. E, bom, não satisfeita em fazer a história do nome Abayomi, também republicado em inglês. Olha que chique. Isso. Chique demais.
Ela também tem mais produções. A gente tem mais 2 produções que também foram republicadas em inglês, que é a Baiomi e Seu Amor pelo Carnaval, Sim. que não sei com quem que a Baiomi puxou, né? Que gosta de carnaval, que é passista, que Né? gosta das coisas assim bem frenéticas. E a Amiga Estadunidense da Baiomi. Isso. Sobre esse livro aqui, eu queria que você falasse mais ou menos, desse um highlight de Sim. que tem aqui nesse livro, porque eu achei muito interessante a ideia. Sim, a amiga estadunidense da Baiomi, você vê no final que tem a foto da outra escritora, que é a doutora Marla Góes. Ela é professora na Universidade de Nevada, Las Vegas, e nós fizemos esse livro falando sobre a semelhança da diáspora africana. Que é a semelhança da diáspora africana brasileira e a semelhança da diáspora africana estadunidense. E a gente trouxe esse nome estadunidense para também tirar esse negócio que quem nasce nos Estados Unidos não é americano. Não, é É estadunidense. estadunidense. Americano do norte. Isso. Porque nós É o também somos continente, americanos. entendeu? É o continente. Então a gente trouxe essa ideia de mostrar para as crianças, porque sempre tem essa pergunta. E tem uma parte, ele concorreu ao Prêmio Jabuti, eu fiquei muito feliz. E tem uma parte que é muito importante, que ele traz nesse livro, que é essa daqui. A gente desconstrói a brincadeira das meninas, que é de boneca, elas estão brincando de presidentas. Uma é presidenta Ai, dos meu Estados Deus, Unidos que lindinho, gente. e a outra é presidenta Olha. do Brasil. E elas juntas... Ganharam spoiler, viu? Sim. Ganharam spoiler. E elas fazem melhorias para a sua comunidade e para os seus países. Muito bem. E aqui também fala dos heróis, né? Isso. Então dá aquela demonstração Sim. de história, tanto brasileira quanto americana, Sim. mostrando os heróis negros. Que aqui é a Carolina Maria de Jesus, que eu trago. Aqui, ela traz esses 3 e eu A trago... Harriet. Harriet. E eu trago esses 3 Nossa, maravilhosos. também. Olha, que o páreo ficou bom, hein? Né? Nossa, ficou Foram- muito bom. Foram... Com certeza, ficou muito bom. E, ó, não vamos contar todos, porque senão Sim. vai perder a graça. E eu quero Sim. que vocês leiam, porque é realmente uma história muito gostosa. Nossas crianças vão estar muito Sim. bem servidas de boa literatura. E, além disso, como tudo que é para criança, muito colorido, muito bem Isso, ilustrado. isso. Ó, cumprimentos, porque ficou Isso. muito bem feita a sua obra. E a Baiomi, Seu Amor pelo Carnaval, eu já falo sobre a importância do carnaval para a população negra no Brasil. Eu trago uma homenagem à tia Cleusi, que está na capa, que a tia Cleusi era chefe da ala das crianças, ela partiu e deixou aí um legado muito incrível, então eu trago um pouquinho da história dela. O prefácio foi feito pelo senhor Fernando Penteado, que é um dos netos fundadores da escola, e essa fantasia aqui é a fantasia do desfile de Mãe Menininha do Catuá, que a ala das crianças vieram de Ibeges. Então a spoiler é que ela está indo no carnaval para a escola, só que ela está indo com a fantasia de Ibeges, e a mãe dela tinha medo das crianças atacar por conta da religião de matriz africana. Sim. Então esse livro ele explica da forma lúdica sobre religião de matriz africana, porque não tem como falar de carnaval sem falar de religião de matriz africana. Com certeza. Né? Então eu trago da forma lúdica para as crianças entenderem, e também trago um pouquinho de Malcolm X, né? Que ele diz que o Jesus é negro e está comprovado. Então eu trago aí personagens incríveis aqui, e Jesus negro. Nossa, que legal. Então. Muito bom, muito bom. E aqui trago também aqui já é o livro de colorir, que eu já falo de Sankofa e já falo de Atinca. Muito bom. E falando dos adinkras também, Sim, né? dos Olha adinkra. como é lindo. Sim. Olha como é lindo, gente. Bom, mas vamos lá. Porque essa produção toda, então a gente também tem coisa para sair, né? Tem. Me conta aí quando é que vai ser esses próximos lançamentos. Esse aqui, ó, já está na ilustração, que é Malik e a Baiomi, Os Irmãos Fantásticos. Eu vou lançar em março, no Dia Internacional da Síndrome de Down, e eu falo um pouco da Síndrome de Down,
da forma lúdica. Isso. Porque, afinal de contas, para a gente incluir, a gente tem que entender. Isso. Então, se as crianças, as outras, que não conhecem, não sabem o que é a trissomia do 21, não Sim. sabem o que é a síndrome de Down, e não sabem também como incluir essas crianças nas brincadeiras, no dia a dia da escola, é uma excelente oportunidade. Sim. Até a escolha da data foi perfeita, viu? Para poder também chamar bastante atenção. Bom, tem a história de um hostel? Como é isso? Sim, o hostel é porque eu tive que sair, né, do trabalho, e aí o tempo de casa que eu tinha para receber, eu reformei toda a minha casa e fiz o hostel. E hoje está a doutora Malagos, que ela está fazendo uma pesquisa pela Universidade de Nevada, Las Vegas, sobre a importância da educação, se a educação da Lei 10.639 está sendo implementada nas escolas aqui no Brasil. Inclusive, você já aproveitando que você já levantou esse gancho, Sim. fala pra gente qual é o escopo dessa lei, por favor. A Lei 10.639 é a obrigatoriedade da história negra e indígena nas escolas, agora também na educação infantil. Então é obrigatório não só em novembro, né? É o ano todo. Inclusive, eu fiz um planejamento, um projeto que eu fiz o ano letivo todinho, a educação afrocentrada, com referências, com literatura infantil negra, de escritores negros, fora bonecos, e entre outras coisas. E indígena também fiz. Então, é muito importante a gente não só lembrar dessa lei só em novembro, né? É a gente trabalhar ela o ano todo. Concordo. E incrível a sua colocação, porque a gente precisa ter oportunidade para falar sobre isso em todos os lugares e em todos os momentos, assim como você colocou. Bom, a gente está vendo que é uma trajetória múltipla e cheia de pontos importantes, brilhosos, que todo mundo quer compartilhar e poder viver com você. E para isso a gente precisa ter acesso aos seus contatos. Fala pra gente, fala pro povo lá de casa, como é que descobre as suas rotinas de publicação, tardes de autógrafo, para comprar seu livro, para comprar sua palestra, sim, ou até as oficinas de boneca. Sim. O meu Instagram é @Aline Soares Diva Vai Vai. Também tem o LinkedIn, que é Aline Soares. E acho que só. Isso. Então, através desses arrobas, a gente vai ter toda essa diversidade maravilhosa, reluzente dessa moça aqui, porque já me encantou só nesse trecho aqui que a gente descobriu, porque, na verdade, essa história de vida é gigantesca. A gente fez um recorte, né? Um recorte bem feito. Mas a verdade é que tem muita história aí, e eu convido vocês que estão aí do outro lado também a acompanhar o arroba da Aline. Repete aí, Aline, por favor. Aline Soares Diva Vai Vai. Muito bem. Para que vocês também não percam nada, porque tô vendo que essa vida é muito dinâmica, né? É uma mudança, cada flash muda tudo. Sim. Não é mesmo? Sim. E também para vocês poderem ajudar com os trabalhos, os serviços sociais que essa moça faz, porque apesar de todos os rolês, ela ainda arruma tempo para fazer serviço social e ajudar a comunidade. Muito bom, muito bom. Temos que nos ajudar, né? Temos que nos unir, né? É o Ubuntu, né? Nós por nós. Exatamente. E é importante quando a gente consegue olhar para trás e ver o tanto que o nosso crescimento foi importante para a região que a gente habita. Sim. Como mudou a cabeça das pessoas, sim, a forma de viver, até a forma de enxergar a periferia também, sim, né? Porque antes a gente fica naquela, eu quero crescer para sair daqui. Aí depois a gente aprende que a gente não precisa sair daqui, sim, a gente tem que transformar isso aqui num lugar melhor. Sim, é esse o meu olhar. E é sobre isso. E você está fazendo de maneira brilhante, de verdade. Você tem mudado a perspectiva das crianças, o gostar do livro, sim, porque isso eu acho que é uma coisa muito importante, quando a gente ensina os nossos pequenos que olhar o livro com carinho e com amor é o primeiro passo para mudar a realidade. Sim, né? Então a gente fala assim, é literatura ficcional. Sim, mas é só olhando o que é possível que a gente consegue fazer o diferente na nossa própria vida, né? Com certeza.
Bom, eu já tô triste porque o nosso tempo tá acabando. Eu não tô gostando disso, não. Olha, a verdade é que o nosso tema de hoje, o nosso tempo de hoje está acabando. Porém, quando você tiver maiores notícias dos nossos próximos livros, porque eu já estou sabendo que tem produção aí engavetada para sair, também volta aqui que a gente quer falar de novo, porque é um tema muito gostoso de se falar, né? Sim. Fazer nossas crianças se sentirem felizes com os heróis e com toda a história da nossa diáspora. É muito importante falar sobre isso. Fazer com que elas se sintam empoderadas. Sim, é porque é coisa que a gente não teve. É uma coisa que eu falo. Eu não tive livros na minha infância e nem bonecas. E hoje eu faço livros e bonecas para as gerações futuras. Porque Muito é isso bem. que a gente tem que fazer. É o que os nossos ancestrais colocaram para a gente fazer. A gente tem que fazer o que a gente não tinha. Então a gente tem que ser essa produção. Transformar num mundo melhor. Bom, nosso tempinho tá acabando, então se você tem agora alguns minutinhos para dar um tchauzinho para a galera de casa. Eu quero agradecer a oportunidade e convidá-los para conhecer um pouco da nossa literatura infantil negra. É muito importante a literatura. Para um país que não valoriza nem eu escolhi duas profissões, a professora, que é o país que não valoriza a professora, e nem a literatura. Mas aqui a gente está com esse espaço justamente para isso, para falar das duas coisas que não são valorizadas. Sim, que é muito importante a gente ler para os nossos filhos, ler à noite, ler na hora trocar isso, né? Trocar a tela pela literatura. Eu acho que é mais saudável. Está sendo mais saudável para os meus, né? Que a gente está fazendo esse projeto, troque a tela por um livro. E está sendo bacana o desenvolvimento, a importância disso, né? Pela saúde mental, né? Cognitiva. E é isso. Eu convido vocês a conhecer meu trabalho. Segue lá, Aline Soares Diva Vai Vai, meu Instagram. E vamos para os eventos. Temos um final de semana aí com bastante literatura. Muito e fora bem. que todo domingo eu estou no Vai Vai, nos ensaios do Vai Vai, vendendo meus livros e minhas bonecas lá. Muito Até bem. fevereiro. Ótimo! Bom, e você que está aí do outro lado, deixa seu like, não deixa de se inscrever nesse canal para não perder nenhum episódio, porque a gente está aqui falando de temas efervescentes da cultura. Bom, vocês acabaram de assistir Elas Sim, a potência da mulher na TV, com transmissão da TV Zumbi e do canal universitário. Eu sou Jéssica Marcelo e eu te dou um tchau!